diferente nossos vídeos, né? A gente tá com prazo um pouco apertado, então nós vamos fazer a terceira e a quarta semana do PET 6 juntos, tá certo? Aí na próxima semana nós vamos fazer a segunda e a primeira e a segunda do PET 7 e na outra terceira e a quarta do PET 7 juntos também, tá certo? Então provavelmente esse vídeo vai ficar um pouquinho mais comprido do que os outros que eu havia feito há 3 semanas atrás, né? Há umas 3 semanas atrás, mas é por uma boa razão, tá certo? Meninos, nessa terceira semana eu vou explicar para vocês o que significa, ó, esse tal de par ordenado, que é a primeira coisa que aparece no PET de vocês, tá? E a gente vai fazer um exercício sobre esse par ordenado. Os outros exercícios vocês vão tentar fazer sozinhos, assim como sempre eu faço, né? E dúvidas vocês vão me procurar no particular ou lá no grupo da escola, tá certo? Então, olha só. Para a gente falar sobre par ordenado, a gente precisa ter obrigatoriamente, meninos, duas retas. Uma reta no eixo horizontal, uma reta deitada, tá? E uma reta no eixo vertical, uma reta em pé. Essa reta no eixo vertical, em pé, eu chamo ela de Y ou eixo das ordenadas, ok? E a reta deitada, a reta da horizontal, eu chamo ela de X, eixo X, ou eixo das abscissas. O que isso quer dizer? Quer dizer, pensa numa régua, tá? Você vai colocar duas réguas, uma deitada e uma em pé. A nossa régua tem uma numeração, né? Régua normal de 1 a 30, mas a nossa régua aí pode ser infinita, né? Nossa reta vai ser infinita. Então, sempre que a gente estiver falando de par ordenado, par são dois números. Então, sempre que a gente estiver falando de par ordenado, nós vamos ter um primeiro elemento. O primeiro elemento sempre será aquela do eixo das abscissas ou do eixo X. Tá vendo como é que eu escrevo aqui? O segundo elemento sempre vai ser aquele do eixo da ordenada ou eixo Y. Então, como que eu vou reconhecer um par ordenado? Muito simples. Eu tenho dois números. Esses dois números são divididos em vírgula e vão estar entre parênteses. O primeiro número, obrigatoriamente, vai ter que pertencer, né, ao eixo das abscissas, ao eixo X. E, obrigatoriamente, o segundo número vai ser no eixo das ordenadas, do eixo Y, ok? Como que a gente marca esse número, esse par ordenado, né, no nosso plano? Isso aqui é um plano, né? A gente consegue escrever em cima disso aqui. Como que a gente marca? Meninos, é muito tranquilo. Você vem aqui e olha quem é o seu X. O seu X é o número 1. Então, coloca a sua reguinha aqui, o seu lápis aqui no número 1. Aí, você olha o Y é 2. Aí, no 1, você vai subir até o 2 lá no Y. Tá vendo? Então, nós temos 1 em X e 2 em Y. Olha aqui, ó. Nós temos uma distância de 1 em X e uma distância de 2 em Y. Este ponto aqui, que eu fiz de azul, é o ponto 1, 2. Observa esse que já está marcado no PET de vocês. Ele coloca o ponto A como sendo 6 e 4. 6 no X e 4 no Y. Então, olha o que ele fez. Ele andou 1, 2, 3, 4, 5, 6 na horizontal e depois ele andou 4 na vertical. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Ele andou 6 na horizontal e 4 na vertical. Este pontinho aqui, então, é o ponto 6 e 4. Se vocês observarem mais aqui para baixo, ó, eu coloquei aqui o exercício 1 para vocês, tá? Em um plano cartesiano, encontra-se fixados alguns pontos conforme é possível visualizar na imagem ao lado. Nessa imagem aqui, certo? Nós temos eixo X e eixo Y. Eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Então, ele quer que a gente associe esses pontos aos pares ordenados. Pares ordenados, dois números, um no eixo X e o outro no eixo Y. Vamos começar pelo ponto A. Ó, ponto A, a gente vai descer até o eixo X.
Quem que é o ponto no eixo X? É o 1. Então, eu já coloco um aqui, já marco um aqui, que é o primeiro X, né? Agora, a gente vai lá até o eixo Y. O eixo Y é o número 2. Pronto. Marcamos o ponto A. O ponto A, ele é o par ordenado 1, 2. E o ponto B? Ó, o ponto B tá aqui, ó. Então, nós vamos descer lá no eixo X. No eixo X, ele vale 4. Então, já vamos marcar aqui 4. E no eixo Y, ele vale, ó, vamos andar com ele aqui, ele vale 1. Então, a gente coloca o 1. O ponto B, então, ele é o ponto 4 e 1, certinho? Façam aí C, D, E e F, que tá bem tranquilo, e observe essa letra B. O ponto P ficou de fora dessa marcação aqui, ó. Não tem ponto P. Tem ponto A, B, C, D, E e F. Localize o ponto no plano cartesiano utilizando a coordenada 4 e 6. Meninos, coordenada 4 e 6. 4 é no eixo X, não é? Então, vamos marcar aqui o número 4 no eixo X, aquele aqui, ó. Agora, nós vamos subir 6 unidades. Por quê? Porque é no eixo Y. Então, vamos subir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observa aqui do lado número 6, ó. Tá vendo que no 6, no Y, ele é 6. E no X, ele é o 4. Então, este ponto aqui é o ponto P, 4, 6. Certinho? Bem tranquilo, não é? Então, os outros exercícios dessa semana 3 é basicamente isso, tá? Aí vocês tentem fazer. Qualquer coisa, vocês me chamam que eu vou estar à disposição de vocês em horário de aula, tá bom, meninos? Em horário de aula. Próxima semana, que vai ser a semana número 4, a última semana do PET 6. A gente vai precisar desse ensinamento, tá? Da semana 3. E coisa bem tranquila de se fazer também. Observa que eu trouxe 2 questões nessa, tá? Observa essa primeira aqui. A empresa Menina Louca faz roupas e acessórios voltados para adolescentes e pré-adolescentes. Abaixo a gente pode ver o logotipo. É esse logotipo aqui da empresa, ó. É essa menina louca mesmo, né? E para celebrar um ano, a empresa pediu a uma gráfica que produzisse camisetas e bottoms com a logo. Para isso, a gráfica teve que apresentar uma ampliação, ó, ele aumentou o logo, e uma redução da logo, ele diminuiu o logo, para análise lá da empresa, para saber se a empresa ia aprovar, né? Observe ao lado as alterações apresentadas pela gráfica. Você acha que a ampliação e a redução foram fiéis ao logotipo? Justifica a sua resposta. Meninos, olha só. Quando se ampliou a imagem, você viu que a cabeça da menina, ela era redondinha, né? Ela passou a ser oval. Ela era bem triangular aqui, quase um triângulo equilátero, né? 3 lados iguais. Aqui ela passou a ser um triângulo isósceles, só 2 lados iguais. Tá vendo que não ficou perfeitamente? Não ficou perfeito? Ela ficou maior sim, mas não com as mesmas proporções. E a pequena nem se fale. Olha o tanto que ela ficou deformada. Então, essas 2 imagens, elas foram deformadas. A gente não pode considerar isso como uma ampliação e nem uma redução, tá certo? Como que seria ampliar e reduzir? Vamos ver no próximo exercício aqui. Aqui ele, inclusive, já trouxe, né, a sistematização dos conceitos. Então, ampliação e geometria é a transformação, nós transformamos uma imagem de uma forma em outra que tenha dimensões lineares, largura, comprimento e altura. Essas dimensões, meninas, são ampliadas todas na mesma proporção. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer que se eu aumento essa minha imagem em 2 vezes, eu tenho que aumentar todas as dimensões em 2 vezes. Largura, comprimento e altura, tá? Esse fator de proporção, que é esse aumentar, tem que ser um fator maior que 1, porque se a gente for aumentar igual a 1, a gente não vai estar fazendo nada, né? E se a gente for diminuir, a gente precisa colocar um fator menor do que 1, tá? Por exemplo, 0,5, que é meio. Como que eu diminuo uma imagem? Eu divido ela por 2, por exemplo, né? Então, observa essa questão aqui, número 3.
A gente quer ampliar esse triângulo aqui, ó, triângulo ABC. Mas eu só possuo as alternativas, né? Eu só possuo as coordenadas dos seus vértices. Muito tranquilo. Vamos pensar numa proporção, né? A gente quer ampliar essa figura, a gente quer deixar essa figura maior. Quer dizer que nós devemos deixar este lado aqui maior, este lado maior e este lado maior. Quanto maior? Depende. 2, por exemplo, a gente quer deixar maior em 2 vezes. Pessoal, a gente não vai precisar mexer na minha coordenada B, tá? Porque essa coordenada ela é fixa. Mas se a gente quiser mexer também, não tem problema nenhum, tá? Vamos aumentar então isso em 2 vezes, tá? Se a gente aumenta em 2 vezes, vamos mexer na B, na A e na C, vamos mexer em tudo. Se eu tenho uma coordenada B, que ela é 2 e 1, um par ordenado, então eu vou chamar o seu complemento, né, o seu aumento aí, eu vou chamar ele de D e eu vou aumentar isso em 2 vezes, tá? Eu vou duplicar esse valor. O que é duplicar o valor? Duplicar x e duplicar y. Ótimo. 4 e 2. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, 2. Então, vamos marcar a letra D aqui. 4 em x, 2 em y. Ó, o 2 em y aqui, ó. Então, aqui eu tenho a minha coordenada D, tá bom? Do meu triângulo, que eu vou aumentar. Olha a coordenada C. A coordenada C era 4 e 1. Então, a coordenada C, ela vai passar a ser, ó, era 4 e 1. Ela vai passar a ser a minha coordenada 8 e 2, certo? Então, vamos no, ó, 8 em x. Aqui o 8 em x aqui, ó. Até 2 em y. Então, vamos marcar a coordenada E aqui. Certinho, né? Aí, depois a gente junta tudo, tá? Agora, nossa coordenada A, nosso par ordenado A. Nosso par ordenado A era 1 e 2. Eu estou duplicando esse par ordenado, né? Então, nós vamos chamar ele aqui, pode ser de F, tá? Esse duplicar. E vai ser 2 e 4. 2 e 4 por quê? Estou multiplicando por 2, tá? 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 4. Então, vamos achar 2 em x, vamos lá, 2 em x e 4 em y. Ó, aqui, tá vendo? Ó o 4 aqui, certo? Tranquilo, né? Marcamos o F. E agora? Ora, agora basta a gente ligar os pontos aqui, ó. Ó, vou tentar fazer o mais reto possível aqui, porque é difícil pra mim. Aí, quando vocês forem fazer isso, vocês usem a régua, tá? Aí, pronto. Fizemos o nosso triângulo ampliado. Ampliado em quanto? Em 2 vezes. Onde o nosso ponto B passou a ser o ponto D, 4 e 2. O ponto C passou a ser o ponto E, 8 e 2. E o ponto A, que era 1 e 2, passou a ser o ponto F, 2 e 4. Tranquilo, né, meninos? Bem tranquilinho de se fazer. Tem bastante questão aí no PET para vocês brincarem essa semana. Se vocês não conseguirem me entregar hoje na quarta, não tem problema. Pode me entregar amanhã na quinta, pode me entregar amanhã na sexta. O importante é vocês me entregarem para eu saber se vocês estão aprendendo a fazer, tá bom? Fazendo, eu sei que vocês estão fazendo, certo? Mas eu quero saber se vocês estão aprendendo. Eu quero saber se vocês estão com alguma dúvida. Qualquer tipo de dúvida, meninos, me procurem, tá? Vocês podem me mandar mensagem 3 horas da tarde, não tem problema. Eu vou responder no outro dia em horário de aula, tá certo? Mas vocês podem me mandar mensagem, a dúvida. Nossa, surgiu uma dúvida aqui agora. Manda para a professora. Aí, em horário de aula, ela te responde, tá? Só para vocês não esquecerem, porque pode ser que a gente esqueça também, ok? Então, qualquer coisa, me avisem, tá? E me mandem a fotinha depois, tá bom? Para eu corrigir e para eu validar a carga horária de vocês. Certinho, meninos? Então, até a próxima semana. Fiquem com Deus.